E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bricklayer Brasil. Eu me chamo Rafael Henriques e hoje a gente vai falar de um assunto que com certeza você vai ter dúvidas algum dia na sua vida se precisar mandar um e-mail em inglês. Parece muito básico essa aula, parece muito principiante, mas a verdade é que não é. Eu te garanto que em algumas situações, como por exemplo, a tua empresa vai vir alguém de fora que você precisa mandar um e-mail para comunicar com essa pessoa, então você vai ter que saber ou no telefone com ela, perguntar o e-mail dela. Então é nesses momentos que é importante você saber quais são, como falar arroba em inglês, como falar .com, quais são os principais símbolos que eu utilizo, como eu falo, como eu posso falar, por exemplo, mandar um e-mail, receber um e-mail. Beleza? Então vai ser basicamente isso que a gente vai trabalhar nessa aula, beleza? Então, inicialmente, antes de a gente começar com os e-mails propriamente ditos, você tem que lembrar que a palavra e-mail é uma palavra que a gente abraçou do inglês e ela é utilizada hoje no português. Então, da mesma forma, a gente pode utilizar, esse aqui vai para quem gosta de gramática, para quem não gosta, até fecha o ouvido por uns 30 segundos. Você pode usar, eu vou mandar um e-mail, né? Isso é a mesma coisa que em português, ou seja, você está utilizando ele como um substantivo, é uma palavra lá, né? Eu vou te mandar um e-mail. E em inglês a gente também pode utilizar o e-mail como verbo, né? Eu vou, como se fosse e-mailzar você, se a gente traduzir para o português, beleza? Mas em português a gente não fala eu vou e-mailzar você. Mas se lembrem de uma forma meio cômica para ajudar vocês a lembrarem que em inglês a gente utiliza assim como verbo. Então, primeiramente, eu posso falar I'll, né? Nesse caso, I will email you. Eu vou enviar um e-mail para você, beleza? Ou então eu posso aqui, né? Email as a verb. Então, utilizando o e-mail como um verbo. Eu também posso ter ele como um substantivo, como por exemplo, então, do you know my email address? Você sabe o meu endereço de e-mail, beleza? Então, email address é a pronúncia correta. Aqui ele é utilizado, você tem o meu endereço de e-mail. Então, essas são as principais formas que a gente utiliza a palavra e-mail em inglês, no sentido de vou te enviar um e-mail e endereço eletrônico de e-mail, né? É o jeito que a gente chama formalmente essa palavra, beleza? Então, se lembrem que primeiro verbo, I will email you, ok? Então, eu vou enviar um e-mail e do you know my email address, né? Você sabe o meu endereço de e-mail? Aqui é utilizado como não sendo um verbo, tranquilo? Então essa é a primeira parte que a gente precisa saber. Então todas as vezes, vamos supor que você está numa reunião de negócio e um dos diretores pede para você mandar o estudo de caso que você fez, né? O seu case, digamos assim. E aí você pode perguntar, hey, what's your email address? Né? Então, what's your email address? O que é isso? Então, qual que é o seu endereço de e-mail? Qual que é o seu endereço de e-mail? Né? Então, se for de uma forma educada, se você realmente estiver numa reunião de negócio, você pode falar, could you tell me? Então, what's your email address? Could you tell me, please? Então, qual é o seu endereço de e-mail? Você poderia me falar, por favor? Então, essa é uma forma mais direta, mais rebuscada, né? Mais, digamos, chique, mais polite, mais educada. Isso, a palavra é educada. Então, essa é uma forma mais educada de falarmos, beleza? No dia a dia, a pessoa pode perguntar, por exemplo, uma vez eu precisei receber um documento da firma que eu trabalhava na Irlanda, e aí o pessoal perguntou, what's your email address? Né? Então, qual que é o seu endereço de e-mail? Bem direto, sem muita formalidade, mas é bom saber as duas formas, tudo bem? Então, aqui a gente trabalhou com a palavra em si, agora a gente vai trabalhar como falar o e-mail propriamente dito. Pessoal, então eu vou pegar como base o meu e-mail, né? O e-mail que eu sempre utilizo. O e-mail que eu sempre utilizo ele começa com Rafael HCF.
Então, em inglês, como nós falaríamos isso? Então, inicialmente a gente falaria Raphael, né, a forma com que pronuncia. E aí, se a pessoa perguntar, você pode soletrar, né? Can you spell that? Você pode soletrar? Aí seria R-A-F-A-E-L, né? Raphael é a forma com que eles me chamariam lá. Então, se o seu nome é Gabriel, né? E eles te perguntam, você pode soletrar também para que fique fácil de entender. E aqui, da mesma forma que a gente utiliza C de carro, de casa, A de ar, não sei, né? Então a gente utiliza essas siglas para ajudar em e-mail, principalmente nós da construção civil, da engenharia civil, da arquitetura, que precisa fazer ligação, precisa receber cotação por e-mail. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Então, se você tiver qualquer negócio, algum business fora do Brasil, se você viajar para fora, vamos supor, você perdeu seus documentos e precisa deixar seu e-mail, isso aqui é muito importante. Então, essa aula ela é fundamental para qualquer pessoa que for trabalhar, porque você precisa mandar e receber e-mail. Para quem for viajar, se você perder algum documento ou então precisar receber algum documento por e-mail, você tem que saber falar inglês. E nós falamos, por exemplo, H, né, que é o H. Então eu posso falar H for house, que é o que? Seria H de casa. Então H for house, C for car, F for fine, por exemplo, né? Então H de casa, em inglês isso, né? H de casa, C de carro, F de bem, né? De fine, eu estou bem. Então, essa é a forma com que nós falamos algumas letras que as pessoas, para elas entenderem de uma forma mais fácil, beleza? Então, Raphael, né? R-A-F-A-E-L, H for house, C for car, F for fine, né? Então, H de casa, C de carro, F de bem. E aí a gente tem uma letrinha. Tem uma letrinha bem famosa que é o quê? É o arroba, né? Então, o arroba em inglês nós falamos at. Então, o arroba é igual a at. Beleza? E aí, vamos pôr at, um exemplo, Gmail, né? O Gmail que a gente fala aqui no Brasil, Gmail. E aí, nós temos o ponto. O ponto ele é conhecido como dot. Né? Então vamos supor que você vai entrar em tal site, por exemplo, site do Bricklayer Brasil, bricklayerbrasil.com, né? Então .com, esse com que a gente fala no português, no inglês ele se torna com, beleza? E aí vocês também podem perguntar, mas meu e-mail tem underline, meu e-mail tem hífen, meu e-mail tem um monte de trem, né? Então o que eu faço? Bom, pessoal, alguns símbolos bem comuns, né? O underline em e-mail nós falamos underscore, né? É o underline que nós falamos em e-mail. O hífen nós falamos hyphen, beleza? Então, um outro e-mail aqui para vocês terem noção, vamos supor, ABC Então, por exemplo, ABC School, hyphen, né, é o hífen, hyphen BR, é at, que é o arroba que a gente acabou de estudar, at gmail.com.br, né? Então, aqui é uma forma que a gente utiliza para falar esses símbolos. E esses são os principais que a gente tem, né? Geralmente é o hífen, o underline e o ponto, beleza? Então, pessoal, essa é uma aula bem rápida, não tem muita delonga, esses são os principais fatores que você vai precisar saber para falar o seu e-mail. E recomendação pessoal, se seu e-mail fugiu de algo aqui que eu ensinei, não tem, fugiu de hífen, fugiu de underline, fugiu de ponto, o meu conselho é faça um e-mail mais fácil, porque para quem trabalha com cotação, com compra, é um Deus nos acuda quando você vai pegar um fornecedor e o e-mail dele é Pablo. Não tem nenhum problema com Pablo, se seu nome for Pablo, mas vai ser um exemplo. Pablo.1.3 elevado. Em resumo, você não vai conseguir dialogar com aquele fornecedor, com aquele ou cliente, porque é impossível achar o e-mail dele, é impossível você entender por telefone. Às vezes o cara tá com um martelete quebrando ali um pedaço da laje, e não dá para escutar. Então, façam e-mails fáceis que incluam at, né, o arroba, que incluem o dot, que é o ponto, que incluem o hyphen, que é o hífenzinho. E vocês aprenderam também que o e-mail, a palavra email pode ser utilizado como um verbo, né? I will email you,
ou então, can you give me your email address? Você pode me dar o seu endereço de e-mail, né? Perguntando a respeito do endereço de e-mail propriamente dito, beleza? Então essa foi a nossa aula de 10 minutos, sem muita delongas, sem muita complicação, de maneira rápida, simples e pontual, beleza? Então essa foi a ideia, um grande abraço, tá complicado falar, hein, Rafael? Um grande abraço, se você gostou dessa aula, marca um colega, marca algum amigo da área que com certeza vai ajudar a nossa comunidade, a nossa família, essa que você faz parte, a crescer, nossa família Bricklayer Brasil. Então um grande abraço e vejo você na próxima aula.